Muito bem, o texto de Lucas 24, ele é uma introdução assim para a gente poder falar de um assunto completo daquilo que a gente é a base de todo o ensino nosso aqui na igreja, no presbitério do Sudoeste, né? Lucas 24 é também o texto que é usado nesse livro, O Estranho no Caminho de Emaús. Esse Estranho no Caminho de Emaús, que é o título desse livro, eu acredito que boa parte dos irmãos tenham esse livro. Ele também existe em PDF, fácil, de graça, todos podem ter. A base desse nome, O Estranho no Caminho de Emaús, é Lucas 24, é Jesus. Diz o texto que eles estavam impossibilitados de perceber e de reconhecer Jesus, discípulos que andaram com Jesus tantos anos, conviveram com Jesus todo dia, não era como numa escola, que está ali só na parte da manhã, era de manhã, de tarde, de noite, e assim por anos eles andaram com Jesus, conviveram com Jesus, não tinha como eles não reconhecerem que era Jesus, a não ser que os seus olhos estavam impedidos de perceber. A gente não sabe o choque que eles estavam, a gente não sabe a situação emocional que eles estavam, porque eles tinham colocado toda a esperança nos últimos anos na pessoa de Jesus. Jesus tinha feito coisas maravilhosas, né? Então a confiança deles era totalmente em Jesus. E sempre os judeus até hoje, e os israelitas até hoje, eles pensam no Messias como Moisés. Deus manda as 10 pragas ao Egito através de Moisés, né? Ele é o porta-voz de Deus. E eles sempre tiveram essa percepção que o Messias seria um segundo Moisés, mais forte que Moisés, porque Moisés falou isso, que vai vir o Messias e ele é maior que eu. A Bíblia fala sobre isso no livro de Apocalipse, que como aconteceram as pragas no Egito, também acontecerão essas mesmas ou pragas parecidas no mundo todo. Não será apenas para um povo específico, mas todo o planeta vai ter essa experiência, como tem acontecido em relação a algumas pragas, desde a gripe espanhola, lá 2 séculos atrás, o Covid, são enfermidades que estão indo pelo mundo todo, não é mais localizado num povo. A gente vê assim que o avião ele sai daqui e logo vai para a China, e se alguém está enfermo já passa daqui, passa para a China, e assim os voos foram para todo lugar, e a enfermidade se espalhou pelo mundo inteiro, né? Na questão da gripe espanhola, tinha os navios, então em regiões onde os navios foram, as doenças também se espalharam pelo mundo onde chegavam esses navios. É algo que a palavra do Senhor fala, e a gente vê a possibilidade pelo próprio desenvolvimento da ciência, né? Da multiplicação da ciência, que também está escrito no livro de Isaías sobre isso. Só que Jesus ele não veio dessa forma. As pragas não aconteceram contra o Império Romano. Jesus não libertou o povo de Israel do jugo do Império Romano, como eles esperavam. Nunca se imaginava que o Messias tivesse que morrer, apesar de a gente saber de 4, 5, 6 textos no Velho Testamento que descrevem a morte de Jesus, mas assim, em grande maioria os textos apontam para uma pessoa como Moisés. Então isso trouxe essa dúvida enorme. E quando Jesus foi crucificado, eles tinham certeza que Jesus não era realmente o Messias.
E agora eles estão desiludidos, apesar de eles terem ouvido a notícia que algumas mulheres estiveram lá no túmulo e o corpo de Jesus já não estava mais lá. Houve notícia que eles tiveram um encontro com Jesus, mas eles não acreditavam nessas coisas porque entenderam, eu imagino, o texto não diz, eu imagino que eles entenderam que isso era algo que os discípulos realmente queriam ver Jesus, então ver um fantasma seria uma coisa muito fácil. E eles não quiseram saber dessas notícias e eles estão de volta para a cidade deles. E eles estão no caminho de Emaús. E Jesus se aproxima e eles não reconhecem Jesus, e Jesus inicia a conversa, mexe com eles. E ele diz: mas você é o único que não sabe do que aconteceu, de quem era Jesus, de como ele era poderoso em obras e palavras, como ele influenciou, como ele mexeu com a nossa região. Você é o único que não sabe nada disso? E aí Jesus diz: vocês estão cegos, vocês estão surdos, vocês estão nécios e são tardos de coração. Então, Jesus ele começa a falar a respeito do plano de Deus, e ele começa por Moisés. Gabriel, quando ele fala a respeito de Moisés, ele está pensando em quem? Ele está pensando em quem quando ele está falando de Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o Pentateuco. Porque é Moisés que escreve esses 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, quando ele fala assim que ele foi descrevendo os profetas, aí são todos os outros livros do Velho Testamento. O Novo Testamento é escrito pelos apóstolos. Então, mesmo os discípulos, como Tiago, irmão de Jesus, Judas, que escreve também o Novo Testamento, Marcos, que é discípulo de Jesus, mas não é apóstolo, é chamado apóstolo nesse sentido como escritor da Bíblia. Porque nesse sentido, como escritor da Bíblia, eles são apóstolos. A base de tudo o que a gente tem da revelação de Deus. E se alguém ouvir alguma coisa da revelação de Deus diferente do que está escrito, não no sentido de uma coisa errada, mas algo que alguém ouviu da parte de Deus, seja em sonho, seja em visão, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que tudo isso precisa ser julgado por homens de Deus, referente às Escrituras. Por isso a gente diz, nos dias que você faz a pública profissão de fé, você diz assim: eu creio que as Escrituras são a única revelação, a única regra de fé e prática. As Escrituras são. E eu me firmo apenas nas Escrituras, e eu não me firmo em revelações, em sonhos e visões. A minha fé se baseia unicamente nas Escrituras, porque um sonho, uma visão, uma revelação precisa ser julgada pela palavra, e precisa ter homens de Deus, conforme 1 Coríntios 14, que vão fazer esse julgamento. Então, mesmo um sonho que você teve, nunca vai estar aos pés das Escrituras. Todo sonho, toda visão, tudo que houver lá de fora, que seja Deus, seja anjos ou demônios que falou com alguém, tem que ser submetido à palavra de Deus. E é assim que funciona. E aí, eles só foram reconhecer Jesus no abrir do pão, no partir do pão. Quando ele rasga o pão, como Jesus sempre rasgou o pão, e deu graças. Aí abriu os seus olhos, e aí Jesus
desapareceu no meio deles. E não teve parede que pudesse resistir a Jesus. E ele foi embora. E aí agora os discípulos voltam para junto com os outros discípulos para Jerusalém. E não vão mais para Emaús. Eles desistem. O nosso mestre está vivo. E eles voltam para contar essa notícia. Então, tudo isso eu contei só para falar a ideia. O evangelho que nós precisamos pregar, ele tem início, meio e fim. Jesus, ele começa lá pelo início, por Moisés, ele vai descrevendo pelos profetas, até chegar nele. Então, eu acredito assim que a pessoa mais certeira ali dos que conviveram com Jesus foi João Batista, porque ele já na primeira vez que ele vê Jesus, ele diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a pessoa assim que acertou na mosca. Claro que é pelo Espírito Santo. Ele não tinha essa revelação se não fosse pelo Espírito Santo. Então, aquela missão, não sei se os irmãos lembram do pastor Kenny, que pregou aqui, pregou em retiros, nós sempre cuidamos deles, arrumamos casa para a família, para eles virem aqui, poder visitar os que eles visitavam, né? Eles que nos trouxeram esse livro. Eu não conhecia esse livro, né? Mas eu já conhecia a ideia desse livro, porque meu pai tinha escrito esse livro, que é a linha vermelha. É a mesma ideia. Meu pai não conheceu eles, não leu esse livro, mas ali na década de 80 ele escreveu esse livro, a linha vermelha, mostrando Jesus como revelação no Velho Testamento, figuras de Jesus, né? Então, são centenas de figuras de Jesus no Velho Testamento. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido por 20 moedas de prata, ele foi escravo no Egito, ele foi traído lá, ele foi preso, mas um dia Deus colocou José como príncipe do Egito, e ele salvou não somente o império do Egito, mas o mundo daquela época queria morrer de fome, através de uma estratégia de guardar alimento. É uma figura clara da pessoa de Jesus. E eu creio assim que como ele fez uma estratégia também de um encontro com os seus irmãos, e chegou o momento dele se revelar aos seus irmãos e mostrar as credenciais dele como irmão de fato, porque ele não se parecia mais com o José que eles conheciam, com o jovem que eles conheciam. Então eles não tinham como reconhecer José. E ele se dá a conhecer e ele perdoa os seus irmãos. Há uma história maravilhosa aí por trás. Jesus é vendido pelos seus irmãos por 30 moedas de prata. Jesus é crucificado. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, como José sai da prisão. Jesus, pela sua ressurreição e morte e ressurreição, ele fabrica na sua morte e na sua ressurreição um remédio para a nossa alma. Ele desenvolve um remédio que a gente toma e nós somos curados, a Bíblia diz. Isaías já falava disso: pelas suas pisaduras nós seríamos curados, pelas suas chagas, pelas suas feridas, ele seria oprimido e humilhado. E
E esse sofrimento de Jesus e a morte de Jesus seria uma morte substitutiva. Ele morreria no meu e no teu lugar. A profecia já falava sobre isso. E ele fez exatamente isso. Assim como José, por anos foi levando o império egito a plantar trigo e guardar trigo para ter mantimento no tempo de fome, 7 anos sem alimento, o mundo morreria, e ele conseguiu ter alimento para todo mundo. Jesus fez um alimento, um pão para a nossa alma. Jesus ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte, abriu um caminho nesse império das trevas. Ele abriu um caminho para o outro lado desse rio da morte, e ele atravessou, e ele abriu esse caminho, e esse caminho todos nós podemos passar por esse caminho que ele abriu. E ele também diz na sua palavra, está lá em Zacarias, que um dia ele vai vir e vai se revelar aos seus, como José se revelou aos seus. Quer dizer que a palavra estando certa e sendo verdadeira, Israel não poderia ser tirado do mapa. Se um dia, como diz lá em Zacarias, Jesus, lá fala antes dele ser crucificado, ele lá diz assim que ele mostraria as marcas nas mãos e nos pés, que ele foi traspassado, diz lá. E ele se revelaria aos seus, e os seus prantear-lo-ão, diz o texto. Vão chorar como quem chora pela morte do filho mais velho. Como a mãe e o pai choram pelo filho mais velho que morreu, e que esse pai e a mãe têm que sepultar esse filho mais velho, eles vão chorar naquele dia, quando Jesus vier. Isso vai acontecer. Mas veja que o diabo tentou exterminar os judeus. Hitler tinha por vocação do inferno matar e exterminar todos os judeus do planeta. Ele conseguiu exterminar 6 milhões de judeus. Mas ele não conseguiu acabar com tudo. E eles se tornaram uma nação. Eles voltaram para a terra deles em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi decretado o Estado de Israel. Mas a Bíblia diz que o mundo ainda se vai voltar contra Israel. E vai marchar contra Israel. Então isso ainda vai acontecer. Não sei se nós vamos ver, não sei se as crianças daqui vão ver, eu acredito que vão ver. Porque as coisas estão apertando o cerco, não temos mais muito tempo. Certo? Esse aqui, tudo que eu falei é uma introduçãozinha, irmãos. Aí, os meninos lá do IPEM, eles fizeram as figuras, não fui eu. Aí o Alisson ajudou a colocar tudo em ordem. Então, os dois Eduardos aí trabalharam bastante no material, nas figuras, certo? Pode agora passar. Então, a gente já leu Lucas 24. O primeiro capítulo vai falar sobre compreender bem as coisas. Pode continuar. Aí sempre vai ter alguma dúvida para se resolver. Nem sempre a gente consegue entender tudo que está nas Escrituras, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Mas é importante a gente entender que a Bíblia tem que ser estudada do seu início, meio e fim. Isso é essencial. Pode continuar. A Bíblia, de certa forma, é um quebra-cabeça que precisa ser montado. Continue lá. Sempre começa as coisas pelo
alicerce. Nunca vamos construir um prédio sem primeiro construir uma fundação, né? Então a gente tem sempre essa visão. Precisamos começar uma coisa, uma obra, a gente precisa prestar atenção na fundação. Quem não olha dessa forma vai ter a sua construção barrada, vai ter problema nessa construção. Então tem que ter alicerce. A tua vida precisa ter alicerce. Vamos pegar assim a experiência do Eduardo. O Eduardo está aqui, ele mora aqui onde tem a salinha das crianças. Ele mora ali numa sauninha aqui em cima. Onde é que está o Eduardo? Hã? Mas foi passear o Eduardo, agora vai ser disciplinado, né? Vamos ter que chamar a atenção desse Eduardo. Assim, ele tem uma vocação para... Esse ali é o Eduardo, que fugiu, agora está voltando. É que eu estou contando você como exemplo, e você não está aí, depois alguém vai dizer, mas ele falou de você e você não estava presente. Agora você está presente, eu posso falar. Deus tem um chamado na vida dele, mas ele não pode ser um evangelista sem arrumar os alicerces da vida dele, e ele está nesse processo. Então, para que ele possa desempenhar o ministério dele, precisa acertar os alicerces. Às vezes a gente lembra de vários estudos que a gente fez aqui, eu falei assim, dei exemplos, por exemplo, da Joyce Meyer. Ela foi abusada quando era menina pelo pai dela. Isso traz um trauma terrível para a vida toda. Normalmente uma pessoa que tenha esses traumas pelo diabo vai trazer consequências para a vida inteira, né? A pessoa vai ter ou muita vergonha, ou muita culpa, vai ficar dentro da sua casa, não vai sair, vai ter acessos, ou vai ter loucura por coisas negativas, ou vai desenvolver dezenas de enfermidades na sua vida, ou mesmo vai ter uma tara por sexo, ou nunca vai acreditar em homem. E aí vai ter dificuldade em um dia poder confiar no homem. Veja como que o diabo ele faz a coisa, e como ele vem realmente para roubar, e matar, e destruir. Então, para você ter uma vida no Senhor, é muito importante que o seu coração seja lavado, como as crianças cantaram. Meu coração era sujo. Mesmo que essa menina não tenha culpa nenhuma pelo erro do seu pai, que foi colocado para cuidar da sua filha, mas desenvolve pecados. É uma fenda, é uma abertura. O pai deu espaço, abriu espaço para o diabo na vida dessa menina, dessa criança. Pode ser menino também, não precisa ser só menina. Então precisa haver o lavar do sangue de Jesus, precisa haver confissão, precisa haver um tratamento sobre isso, para que essa pessoa possa ficar livre disso e possa seguir em frente sem culpa, sem ter vergonha, sem ter acusação, sem ter essa dor, esse machucado. Pelas feridas de Jesus a gente é curado. Então tem que tratar essas coisas, isso é o fundamento, certo? A gente precisa cuidar dos fundamentos, certo? Do alicerce. Pode passar à frente. A Escritura, ela tem começo, meio e fim, mas eles fizeram um desenho assim mostrando o varal com duas roupas.
Depois vai ter 4 roupas. Volta lá para o varal. Então, às vezes, você vai falar a respeito do plano de salvação, daquela parte ali da camiseta e da toalha, que é o que é importante a pessoa ouvir agora. Mais tarde, numa outra vez, quando houver mais maturidade espiritual e crescimento espiritual, aí você vai preenchendo os espaços. A ideia do que eles estão passando com isso é que o nosso conhecimento bíblico, ele não pode ser, por exemplo, sabe aquela caixinha de promessa? Que você pega um versículo aqui e diz: esse é o meu versículo do dia. No outro dia você pega um outro versículo e decora aquele versículo, tipo algo salteado. Também a Bíblia não é um livro para você folhear assim e pôr o dedo: esse é o texto para mim. Não é assim. Está errado fazer dessa forma. A Bíblia tem começo, meio e fim. Quando a gente estuda com os irmãos o estudo das 4 salas, dá bem a ideia de que existe um começo de um plano, existe um meio do plano. Dentro do plano de Deus tinha também a sala dos perdidos. Dentro do plano de Deus tem a sala dos salvos, e dentro do plano de Deus tem a sala da eternidade para sempre com o Senhor. Tudo isso estava dentro de um plano de Deus maior. Nós não fomos feitos para voltarmos no paraíso. Nós fomos feitos por Deus para estarmos com Ele toda a eternidade com Ele, mas não de volta ao paraíso que Adão e Eva estavam. Jesus não morreu na cruz para voltar a gente para aquela sala do paraíso. Jesus, Ele morreu para que Ele pudesse entrar dentro de você, dentro de mim, e colocar dentro de nós uma capacidade melhor para enfrentar o pecado. Adão e Eva não tinham Jesus dentro deles. Mas o Adão, que é feito segundo Jesus, ele tem Jesus dentro dele. Então esse é diferente do primeiro Adão. O primeiro Adão, ele é feito alma vivente. O segundo Adão, que é aquele que é feito através de Jesus Cristo dentro de você, ele é espírito que dá vida. É diferente de uma alma vivente, de uma mente que pensa, de uma emoção. Ele tem luz própria porque ele tem o Filho de Deus dentro dele. E o Filho de Deus é luz. Então esse já era o plano na eternidade. Porque na eternidade Deus já tinha planejado que o seu Filho morreria numa cruz. A Bíblia diz que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Havia um plano eterno. E que Deus realizou e está realizando esse plano. Pode continuar. Sorvete e sopa. Aqui é só uma ideia de como você deve interpretar a Bíblia. Você volte lá, não saia dali. Sorvete e sopa combina? Não combina. Mas é interessante você pensar nisso aí. O sorvete é gelado e a sopa é quente, mas o sorvete é de milho e a sopa é de milho. A pessoa pega aquela palavra no dicionário, lá na concordância, e procura lá, ou às vezes ela procura na internet a concordância, e aí pega uma palavra, e aí ela acha que toda vez que a Bíblia falar aquela palavra é a mesma coisa, e isso é errado. Vai dar muitas vezes essa ideia aqui:
sorvete com sopa, mas não combina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mesma coisa, se vamos dizer, se você pegar a palavra batismo. Há um só batismo. Esse batismo, que há um só, é a entrada de Jesus dentro de você. E Ele te tira do império das trevas e torna você uma nova criatura em Cristo Jesus. Você nasce de novo. Isso chama-se batismo, não tem a ver com a água. A água é só um símbolo do que o Espírito Santo faz no nosso coração. Como a água lava o exterior, Jesus lava o interior. A palavra de Deus lava o interior. O sangue de Jesus lava o interior. A água é símbolo do batismo. Mas a Bíblia fala de outros batismos. A Bíblia fala assim que Jesus foi batizado no rio, como os outros foram batizados. Mas Jesus, ele não foi batizado para nascer de novo. Por quê? Porque ele nunca precisou nascer de novo. Jesus, ele foi batizado para unção como sacerdote. Então ele tinha que ser sacerdote e ele foi ungido. E o batismo de Jesus era unção. Mas os outros que eram batizados por João também não era para unção. E também não era para nascer de novo. Mas era para se arrepender dos pecados que eles tinham. Era o povo de Deus que ia ao batismo de João, que tinha sido circuncidados na infância, e agora, adultos, eles estavam bastante longe de Deus. E João chama eles ao arrependimento. Vamos dizer assim, o Samuel é nascido no meio do povo de Deus. E um dia, Deus chama o Samuel a uma vida mais perto de Deus. Isso era o que João Batista fazia. Ele chamava as pessoas para mais perto de Deus, ele chamava as pessoas para o arrependimento, para se voltarem a Deus, mas eles pertenciam já a Deus. Então, a mesma palavra tem 3 sentidos completamente diferentes um do outro, e a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia, porque senão a gente acaba achando que é tudo uma coisa só, e aí a gente come as coisas com farinha e daí fica tudo igual, mas não é igual. Entendeu? A questão da sopa aí e do sorvete, agora você pode ir para frente. Aqui, primeiro você vai falar aquilo que é mais importante, e aquilo que é menos importante você não vai falar. Você não vai ficar falando sobre usos, costumes, roupa, formas de batismo. Não é isso que Deus te chamou. Você não vai falar sobre teologia da prosperidade. Você vai falar a coisa mais importante que existe na vida. Se a pessoa que você ama está ali no leito de morte, ela tem meia hora de vida, ela vai morrer. Não adianta você falar de futebol, não adianta você falar de batismo, não adianta você falar sobre pecado, não adianta você falar sobre coisas boas, coisas ruins, não adianta você falar sobre os 10 mandamentos. Você precisa ajudar essa pessoa a nascer de novo. Você precisa ajudar ela a receber Jesus no coração dela, porque dali meia hora ela está partindo. Jesus, ele curou 10 leprosos, 9 não foram salvos, mas Jesus curou todos eles, mas 9 não foram salvos, só um foi salvo. Então a pessoa, ela pode ser curada por Jesus, abençoada por Jesus, e pode morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque a pessoa precisa nascer de novo. Então isso é a coisa mais importante que existe na vida, é o que você precisa orar em relação ao teu filho. Então primeiro vem a coisa mais importante, depois vem as outras coisas, né? Continua lá. Um único livro. Tá, pode continuar.
ela é inspirada por Deus. É 2 Timóteo 3,16. Vamos falar de cor? Toda é inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Esse Sérgio é o fera. Fala de novo, Sérgio. Toda a Escritura vamos decorar 2 Timóteo 3,16. Faz a ligação. João 3,16 você já decorou. Agora você pula para 2 Timóteo 3,16 e daí você decora esse versículo aí. Certo? Pode continuar. Profetas, vocês lembram o que está escrito em Hebreus 1:1? Esse também temos que saber de cor. Alguém lembra? Tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos nos fala, o Filho é a revelação. O Filho é tudo que a gente precisa conhecer de Deus. O Filho é superior a Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Jesus é superior a Moisés. Por que ele é superior a Moisés? Porque quando Deus disse assim para Moisés, vá, era Jesus que estava dizendo vá. Quem estava dando ordem para Moisés era Jesus. Ele é superior a Moisés. Ele manda em Moisés. Por isso que é a questão da diferença. Nós não podemos colocar os 10 mandamentos acima de Jesus. Jesus é a revelação exata do ser de Deus. Está escrito lá, Hebreus 1, verso 1 e verso 2. E a gente precisa decorar esses versículos para a gente não cair em tentação, não cair em enganos, irmãos. É muito importante, a própria Escritura nos defende, né? A própria Escritura. Pode continuar? Pode continuar, Novo e Velho Testamento, pode continuar. Aí ele vai falar um pouco sobre a eternidade de Deus, e aí vai falar um pouquinho a respeito assim, de como o universo é grande, porque trata de um Deus grande, de um Deus eterno. Então, por isso também o universo é muito grande, porque ele fala desse Deus que é grande. Continue. A Bíblia fala de muitos nomes e cada nome de Jesus retrata o próprio Deus. Cada nome de Deus retrata o próprio Deus. Êxodo 3,14 diz, eu sou o que sou, para Moisés. Depois você lê em João e Jesus ele vai dizer, vocês ainda vão saber que eu sou. Porque Jesus está falando nos textos de João a respeito desse texto. Mas eles não conseguiam atinar ainda. Eles foram entender isso depois. Mas Jesus estava falando sobre isso. Em João 8 fala sobre isso. E outros textos de João, ele se identifica como eu sou. Certo? Pode continuar. Vamos ler, volte. Senhor, vamos ler esse versículo. Mas o Senhor, Ele é o Deus, o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua... Jeremias 10, verso 6, pode ir para o outro? O nome dele é Altíssimo, vamos ler ali? E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 83, 18, vamos ler o outro? O Senhor está no seu santo templo. No céu tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. Salmos 11, verso 4. Ele tem nomes e ele é Espírito.
Deus é espírito e não tem corpo como os homens. Então, a gente aprende assim. Jesus ele fala em João 3, o vento sopra onde? Ouves a sua? Não sabes de onde vem, nem para onde? Assim é aquele que é nascido Vocês são nascidos do Espírito de Deus. E vocês são soprados pelo Espírito de Deus aonde Deus quer vocês, e não aonde vocês querem, é aonde Deus quer. Nós não nos mandamos. Eu lembro bem assim que meu avô, o pai da minha mãe, dizia: Marcos, você não se governa. E é isso, a gente não se governa. É o Espírito Santo que precisa nos governar. Pode passar para outra? Então ele é Espírito, ele é eterno, ele é o grande eu sou, ele é o Deus Altíssimo e ele é o Deus único. Continue. Aí vai falar dos anjos, que são invisíveis e são inumeráveis. Na Bíblia, no final do primeiro capítulo, fala da criação dos anjos, porque quando Deus criou todos os sóis do universo, Deus, juntamente com cada sol, criou um anjo. E como existem milhares e milhares e milhares de sóis, existem milhares e milhares e milhares de anjos. E Apocalipse diz assim que 1/3 de todos os anjos o diabo arrastou para ele. Então 1/3 de todos os anjos servem ao diabo. E isso não foi depois de Gênesis, isso é antes da criação do homem, gente. Quando o homem foi morar no jardim, já havia os demônios, já haviam esses anjos. Então hoje na internet tem muito um livro chamado de Enoque, que já fez parte muito do povo de Israel, mas não é considerado parte da Bíblia. Nesse livro de Enoque vai falar a respeito de que os anjos se tornaram demônios quando eles casaram com mulheres, em Gênesis 6. Mas isso também não tem parte na Bíblia, porque a Bíblia fala que eles já eram demônios antes. E não é esse o problema dos anjos. O problema dos anjos é que é o orgulho. Esse anjo, o maioral deles, quis subir no lugar mais alto. Isaías 14. Ezequiel 36. No lugar mais alto. E ele quis assentar-se no trono de Deus. E se colocou como se fosse o próprio Deus. Então sempre a tentação do diabo é a posição de Deus. Quando a gente é tomado pelo orgulho, a gente quer a posição de Deus. Por isso, no orgulho a gente é rebelde. A gente não aceita a autoridade. A gente resiste às autoridades. Pode perceber que o adolescente tem às vezes muita dificuldade com a autoridade, porque é o tempo da sua rebeldia, é o tempo que está muito aflorado o seu orgulho. Então o adolescente ele precisa ser muito ajudado e ele precisa muito de oração. O Gabriel precisa ser um menino de oração. Esse tempo é o tempo difícil para o Gabriel, é o tempo difícil para o Samuel, para o outro Samuel. É um tempo difícil, mas é um tempo de oração, de resistência, de não se deixar levar pelo engano das trevas, pelo engano de Satanás, né? Porque aí foi pego essa figura assim para mostrar assim como ele é sorrateiro, como ele engana, como ele mente, como ele seduz, como ele traz entretenimento. Essa figura eu achei bem sugestiva nesse sentido do entretenimento, do mago, daquele que seduz com ilusões, sabe? Ele traz luz, porque ilusão é luz. Ele é ilusionista. E a televisão é muito manipulada por esse ilusionista. E nós, os idiotinha, caímos sempre nas conversas dele. Que horas são, irmãos? Então já acabou o meu tempo. Tinha bastante coisinha. Passe só para a gente.
Ele é o nosso Criador proprietário. Deus é o oleiro e nós somos o... Passa outra. Ele fez o barco, fez o remo, ele é proprietário. Nós não somos dono de nós mesmos. Volte. Ele pode dar esse barco para quem ele quer. E se ele quiser quebrar o remo, ele pode. Nós não podemos. Ele nos criou. Ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso dono. Então, quando a gente quer mandar, quando a gente quer estar no controle, a gente está tendo uma posição de rebelde. E a gente está ouvindo a voz das trevas. Por isso está sendo colocado essas duas figuras, né? Essa aqui tem muito a ver com a tribo, porque eles tinham esses barcos e ele queria saber quem que pode quebrar o remo? Quem que pode doar esse remo? Quem pode doar o barco? Não, só o que fez o barco pode doar. Só quem fez o remo pode dar para quem ele quiser. Outros não podem pegar e outros não podem dar para alguém que eles quiserem. Só o dono, só o que fez é dono. Deus é o nosso dono. E a gente precisa aprender essa lição. Ele é o nosso proprietário. Continue. Aí vai vir outro capítulo, não vamos mais falar. Chega. Não vai dar certo. É que eu falei demais outras partes da introdução, e aí não deu para chegar em algumas partes que também são bem importantes. Mas vamos deixar isso para outra vez, porque isso aí vai estar também na internet, e mais tarde os irmãos vão poder pegar na internet esses slides todos, certo? E vão poder também passar esses slides para alguém, né? Quantos slides tem, Alisson? Alisson? Chamando Alisson? Quantos slides tem? Mais de 150. Então, veja, é uma benção. Umas figurinhas maravilhosas, bem sugestivas. Numa outra vez a gente dá uma continuada nisso. Tá? Vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça? Ó Pai, obrigado porque a Escritura do Senhor e a revelação do Senhor tem um começo, meio e fim. Nos dê reverência e temor sobre isso. E não estarmos modificando aquilo que foi revelado. Não estarmos dando ênfase demais numa coisa que não era para nós darmos tanta ênfase. Dividirmos pessoas, grupos, famílias por causa dessas coisas, Pai. Que a gente possa realmente amar aquilo que é essencial. Aquilo que Jesus fez por nós lá naquela cruz. E como aquele hino diz, sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, nós vamos proclamar essa mensagem da cruz. Do que Cristo fez por nós lá. Não foi um ritual apenas para resolver problemas. Jesus, ele teve que entrar no império das trevas na sua morte na cruz. E entrando no império das trevas, ele nos tirou de lá. E ele tira também as crianças de lá. As crianças também estão nesse império das trevas. Por mais belas, por mais bonitas, por mais inocentes que se pareçam, mas todos nós nascemos no império das trevas. E Jesus precisou entrar lá para nos tirar de lá. Esse é o grande ponto que nós precisamos exaltar. Não era apenas um ritual. Foi uma ação profunda de Jesus, de amor, de vir até nós. Quando ele foi crucificado, ele entrou em contato conosco. Foi o momento de termos um encontro pessoal com o Filho de Deus. Obrigado pelo amor do Senhor.
pela misericórdia, porque em qualquer momento eu sei que o Senhor poderia ter livrado o seu filho de todo aquele sofrimento, mas o Senhor não o livrou, porque o Senhor queria nos livrar, o Senhor queria nos perdoar, o Senhor queria nos transformar, o Senhor queria mudar a nossa alma e o estado espiritual de cada um de nós. Não nos deixa, Senhor, ficarmos envolvidos com as porcarias desse mundo, os deuses deste mundo, Senhor. Mas que o tempo que nós temos para viver, que a gente possa escolher a melhor parte, assim como Maria escolheu estar aos pés de Jesus e preferiu a melhor parte, que seja essa a parte de cada um dos teus filhos aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.